Fala galerinha, professor João Pedro de Matemática aqui de novo para falar sobre geometria analítica. E o tema da aula de hoje é a posição relativa entre duas retas usando o coeficiente angular. Vem comigo! Hoje a gente vai falar sobre as posições relativas de duas retas. De novo, a gente já viu isso daqui. Só que agora a gente vai fazer uma análise utilizando o coeficiente angular. Para lembrar disso daqui, ó, coeficiente angular ele aparece aonde? Ele aparece quando eu tenho a equação reduzida da reta. Quando ela vem nesse formato aqui, ó, que a reta R, por exemplo, é descrita por y igual a mx mais n. Esse m, o número que multiplica o x, esse coeficiente aqui, é o que a gente chama de coeficiente angular, que é o que vai decidir qual é a inclinação da minha reta no plano, beleza? Pelo coeficiente angular, eu já consigo dizer qual é a posição relativa de duas retas, qual é a posição relativa entre elas. A gente tem duas possibilidades aqui. A primeira delas é quando as retas são paralelas e a segunda é quando as retas são concorrentes. Quando as retas são paralelas, eu tenho que o coeficiente angular da primeira reta é igual ao coeficiente angular da segunda. E quando as retas são concorrentes, esses dois coeficientes aqui têm que ser diferentes. Então, o coeficiente da reta 1 diferente do coeficiente da reta 2. Nesse caso aqui das retas concorrentes, a gente tem um caso especial, que é o caso das retas perpendiculares. Quando essas duas retas são perpendiculares, a gente tem essa relação aqui entre os coeficientes angulares dessas duas retas. O coeficiente angular da primeira reta vai ser o inverso multiplicativo da segunda. Então, é menos 1 sobre o coeficiente angular da segunda reta. Beleza, galera? A gente vai fazer um pequeno exercíciozinho, vai aparecer magicamente o quadro aqui. Vamos lá, então. Bom, galerinha, tá aqui o quadro magicamente preenchido, com dois exemplos para a gente fazer aqui e fazer uma análise sobre o coeficiente angular das retas aqui, então. Então, a gente tem as retas, no primeiro exemplo, as retas R e S, eu quero saber qual é a posição relativa entre elas. E no segundo exemplo, eu tenho as retas T e U, e também quero saber qual é a posição relativa entre elas. Aqui, na minha reta R, tenho que o meu coeficiente angular da reta R é igual ao número que está multiplicando x aqui, que é 2. Tenho que o meu coeficiente angular da reta S também é 2. Logo, o que eu tenho aqui? Que essas duas retas aqui, elas são retas paralelas. Se elas são retas paralelas, elas não têm nenhum ponto em comum. Posso também analisar aqui o meu coeficiente linear. O coeficiente linear vai me dizer aonde que elas cruzam o eixo y. No caso, a reta R vai cruzar no ponto menos 3, no ponto 0, menos 3, e no reta S, os pontos 0 e menos 5, beleza? Agora aqui, no segundo exemplo, tem as retas T e a reta U. O coeficiente angular da reta T é menos 1, e o coeficiente angular da reta U também vai ser 1, só que agora é positivo, beleza? O que eu tenho aqui então? Eu tenho que o m do t é o inverso multiplicativo do m do u. Logo, eu tenho aqui que essas duas retas aqui, além de serem retas concorrentes, elas vão ser retas perpendiculares. Isso significa que elas vão se cruzar num ponto, e formar um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.